Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu simplesmente falarei a respeito da história do pior filme de animação 3D. Vídeo brinquedo? Não, dessa vez não é vídeo brinquedo, mas é uma situação que lembra muito quando tinha trabalho em grupo da quinta série, que sempre dava uma confusão, só que aqui temos um diferencial: rios e montanhas de dinheiro. No vídeo de hoje falarei a respeito do filme Food Fight e por que ele é considerado por muitos como o pior filme de animação 3D. E bora pro vídeo! Pra quem não conhece essa obra-prima, Food Fight é um filme de comédia, de aventura, de 2012, produzido pela Threshold Entertainment e dirigido por Lawrence Kasanoff. E olha só, lá nos Estados Unidos, ele recebeu as vozes de Charlie Sheen, Wayne Brady, Hilary Duff, Eva Longoria, Larry Miller e Christopher Lloyd. Vai vendo! Que loucura, meus amigos! Que rolê aleatório é esse? A história do Food Fight se passa em um supermercado chamado Marketrópolis, que após o seu fechamento se transforma em uma cidade habitada pelos mascotes das marcas. Por exemplo, tem um pacote de batata frita, e nesse pacote tem uma batatinha frita desenhada, um mascotinho, tipo isso. E seriam as personificações de mascotes de alimentos conhecidos. Na história, nós temos o mascote da marca de cereais Dex Dog Detective, que junto com o seu melhor amigo, que é o Dan, se unem às forças com seus outros colegas, que também são mascotinhos, para combater as forças da marca maligna X. Eu abro espaço. A ideia parece ser boa? Parece, mas como em um trabalho em grupo de Fundamental 2 que dava confusão e no final não saía como esperado, aqui nós também temos uma situação parecida com essa. Vamos começar lá do início. Vocês devem estar pensando, se o filme é de 2012, então a produção dele é lá dos anos 2000, final dos anos 2000? Não. Na verdade, a história começa lá em 1997. Quando o Lawrence e Joshua Wexler tiveram a ideia de criar Food Fight. Assim, lá no final desse ano, a Threshold solicitou duas marcas registradas para o nome Food Fight, relacionadas a merchandising, e também um registro de direitos autorais para as 22 páginas que seriam do script do filme. Mas agora vem a parte do dinheiro, e muito dinheiro. Um investimento conjunto de 25 milhões de dólares no projeto foi feito pela Threshold e uma empresa de investimento coreana chamada Natural Image. Aí chega alguém, só 25 milhões de dólares? Calma. Além disso, havia uma expectativa de 50 milhões de dólares através de produtos e marketing do filme, porque o cara pensou grande demais. Vou fazer um filme, esse filme vai fazer sucesso e vai ter brinquedo e vai ter jogo e vai ter isso e vai ter aquilo. E que hora, doutor Pedro I, e eu chegava em meu cavalo, e você era o meu cavalo? Não, e aí... Ok, sonhar é de graça, mas digamos que esse Lawrence aqui sonhou e não conseguiu ser pé no chão nos momentos que deveria ser, e vocês vão compreender aqui o motivo. Já começa pelo fato de que ele queria produzir e dirigir o filme mesmo sem nenhuma experiência anterior no campo de animação. Galera, mas antes, só um adendo que eu esqueci de comentar com vocês. Então, o Lawrence, vocês lembram daquele desenho do Mortal Kombat? É o antigo de 96, nem sei se tem outro desenho, mas enfim. O Lawrence, como ele tinha trabalhado com os filmes do Mortal Kombat, ele também foi produtor executivo desse desenho animado. Mas, se a gente pegar só a experiência desse desenho animado, ela não é suficiente para o que o Lawrence queria. Porque praticamente ele queria fazer o filme inteiro sozinho, ele queria dirigir, ele queria ser o produtor, ele queria ser isso e aquilo, e e vai criar um filme muito bom, que vai competir com a Pixar, com a DreamWorks, e faltou ainda mais experiência pro rapaz.
Vocês não acham? Sem querer desmerecer o trabalho dele. E não só isso, o cara esperava já que o filme iniciasse uma franquia com cenários semelhantes e que também ele fosse lançar jogos dessa franquia, que teriam os mascotes, mas também, né, com 25 milhões de dólares, naquela época ainda que valia muito mais. Pena que não soube pensar direito na hora, foi muito emocionado. Com dinheiro em mãos, o desenvolvimento do filme começa em 1999. Isso no estúdio da Threshold, na Santa Mônica, na Califórnia. E a princípio, Lawrence planejou mostrar, né, a capacidade do estúdio, que era dele, mostrando os 7 minutos da animação finalizada que tinha sido criada pela primeira equipe do filme. Olha só que nós temos aqui, nós podemos fazer isso e aquilo. Isso aqui é só 1% do nosso filme. Whoa. Mas os anos foram passando. A gente até entende que naquela época demorava um pouco mais para sair um filme 3D, mas chega 2002 e ainda nada. Só aqueles 7 minutos. Até que um belo dia chega, o Lawrence liga pro FBI e fala: me roubaram os discos rígidos que contavam com os arquivos inacabados do filme. Eu acho que eu estou sendo vítima de espionagem industrial. Confia, amigo, tá sim. E é um crime incrivelmente complexo, disse Lawrence para o FBI. Beleza, chegou o FBI para investigar e não encontraram nada. Checaram a imagem das câmeras e nada. Checaram os computadores e nada. E o Lawrence lá: não, mas eu juro que alguém veio aqui e me roubaram e eu não tenho como finalizar esse filme agora. Há também outros sites que informam que isso aconteceu em 2004, mas a história é a mesma. É o Lawrence falando que os discos rígidos contendo o progresso do filme foram roubados. Eu acho que se alguém quisesse roubar, ia roubar da Pixar, não dele, mas ok. E essa história tava muito esquisita, não é, meu povo? Pois é, porque a equipe que trabalhava lá pra ele disse que não se lembra de nada, né, de ninguém roubar, começaram a falar: não, mas eu acho que isso não aconteceu. E o Lawrence lá: não, aconteceu sim, fecha o bico aí, aconteceu, fui roubado. Começou um burburinho de que na verdade ninguém roubou nada, que o roubo foi uma grande mentira, foi uma grande fique pro FBI. Como que esse cara não foi preso? Ora essa, tem gente que por coisa menor que essa é presa pelo FBI, que chegam lá tirando e tudo, porque não encontraram nenhuma prova do roubo. E muitos dizem que foi uma mentira para que eles perdessem os prazos sem muitas consequências. Tipo, chega o pessoal que deu o dinheiro, né? Ué, cadê o filme? Tá pronto? Ai, falta um pouco. Tanto é que o pessoal que trabalhava lá começou a alegar que os discos rígidos originais foram salvos e estavam armazenados corretamente. Só que o Lawrence inventou essa história porque ele mesmo não estava satisfeito com o resultado do filme. O mecanismo do cara criou uma fique pro FBI, se isso aqui for verdade, né? Rapaz, ninguém comprovou até hoje se isso realmente aconteceu, então tem gente que acredita que é tudo uma fique. Falavam que essa animação original estava presente no estúdio até 2005, porque ela era exibida em várias reuniões com investidores para poder mostrar, né, olha só que nós temos aqui, vai ser um grande negócio se vocês fecharem com a gente. Esse filme aqui vai ser melhor do que o Shrek, hein? Tá prometendo. E também falam, supostamente, ok, galera? Supostamente, que ele lançou essa fique pro FBI porque ele poderia receber uma quantia considerável em dinheiro do seguro devido ao incidente. Tanto é que depois, uma artista digital, a Loressa Clisby, encontrou os mesmos ativos ou modelos 3D usados para o Food Fight que supostamente foram roubados. Como diz Raul Gil, teve uma outra artista que foi encarregada de abrir os mesmos arquivos que supostamente foram roubados 3 anos antes em todos os computadores para impressionar os investidores. Tá meio estranha essa história, hein? Então muitos acreditam que supostamente tudo foi proposital porque ele não gostou do primeiro resultado e queria tentar tudo outra vez, mas sem prejuízos, né, meus amores? E nessa época desse burburinho e tudo mais, já tava um ar meio esquisito na produção, então ele simplesmente demitiu a antiga equipe e começou a contratar gente nova para poder trabalhar pro Food Fight. E tudo que foi produzido antes
foi abandonado, não usaram mais. Existe um showreel dos bastidores para poder atrair investidor e essa é a única filmagem sobrevivente da produção do filme nessa época. Nuts. He would always get his man, but when she vanished, he would... E na verdade o Lawrence, o que ele queria? Alterar o estilo de animação do filme usando aquela tecnologia de captura de movimento. Vocês lembram do filme do Expresso Polar? Tipo isso. Mas digamos que também não deu muito certo, né? Muita gente se sentiu frustrada porque o cara não tinha experiência na área. Então ele falava uma coisa, mas sabe quando o seu patrão fala uma coisa, mas você já sabe que não vai dar certo, mas aí você tem que ficar caladinho porque é o seu patrão. Ou você tenta falar com um jeitinho, mas o cara não te escuta. É complicado. Dizem que ele queria trazer os cachorros dele pro estúdio, talvez por causa do personagem principal, ficar mais parecido com o cachorro de verdade. É isso que você queria, Lawrence? E olha só, tem gente também que fala, ó, supostamente, tá, galera? Supostamente, que ele pediu uma renderização de uma personagem, né, muito bonita e formosa, chamada Lady X, ou Lady X, só que ele queria uma renderização dela sem roupa, porque, segundo o boato, guardaria esse 3D e admiraria ele em seu tempo de folga. Não sei se o cara também falou isso por zoeira, né? Mas vai que ele queria mesmo. E começou a dar muita confusão. Começou a dar muita confusão na produção, o pessoal já tava descontente com tudo. Teve uma situação que, assim, algumas marcas notáveis, como Cheetos, M&M's, e eu vou falar aqui do modo brasileiro mesmo, apareceriam no filme. Eles tinham assinado anteriormente para aparecer no filme. Mas a M&M's ficou descontente porque um dos personagens foi retratado de uma forma errada. Tem a M&M verde, que dizem que é uma mascote feminina, e simplesmente renderizaram como um personagem masculino. E é claro que eles não gostaram nada disso, né? A Lionsgate também estabeleceu um acordo de distribuição e a empresa de financiamento StoryArc representou investidores que deram 20 milhões em financiamento ao limite em 2005, devido ao acordo da Lionsgate aos atores que iriam dar voz aos personagens e aos produtos inseridos. Eu não ia dar um tostão pra esse cara, mas tudo bem. Deixa os ricos gastarem o seu dinheiro da forma que eles querem. Então, tinha a data de lançamento, que foi anunciada em 2005, mas não deu, né? Aí fizeram outro acordo que foi fechado em 2007. Esse povo rico tem cada ideia na cabeça. Como pode isso? É troco de pinga pra eles, por acaso? 20 milhões? Claro que não aconteceu nada também. A Lionsgate já perdeu a paciência e acabou por aqui. Não só a Lionsgate, como os outros investidores também, né? Poxa vida, cadê o desenho? Não só isso, né? A empresa do Lawrence já tava inadimplente. Isso lá em 2006. Então, uma tal de Fireman Fund Insurance Company retomou o filme e contratou uma equipe de uma empresa chamada Digiscope, com a promessa de que iriam produzi-lo o mais rápido possível. E eles conseguiram, tá vendo? Basta querer! Então, em 2008, os ativos e direitos do filme foram colocados em leilão, né? Porque já tava tudo inadimplente mesmo, com um lance inicial de 2,5 milhões de dólares. Ora essa, para quem recebeu 25 milhões, os direitos e ativos também nunca foram vendidos. Então o filme foi distribuído por uma tal de Boulevard Entertainment no Reino Unido e pela Viva Pictures nos Estados Unidos. Nunca ouvi falar de nenhum dos dois. Deve ser aquelas que lançam mockbusters, será? Ou eu posso estar falando muita coisa errada agora, me desculpe. Mas assistindo esse filme, vocês verão que muitos mockbusters dão de 10-0 nele. E assim, no dia 15 de junho de 2012, o filme finalmente é lançado. Mas todo mundo odiou, inclusive eu. Vou falar agora mais um pouquinho da trama, para quem não entendeu muito bem. As marcas dos produtos, né, os mascotinhos, eles ganham vida dentro de um supermercado que está fechado. E o Dex tem uma namorada que se chama Sunshine e ele resolve pedi-la em casamento. Antes dele pedir a namorada em casamento, ela some. Relaxa, até parece que foi a última vez que viu a Sunshine. Sunshine, meu amor. Se passam 6 longos meses e nada da moça. E aí, olha o que eles escrevem. Enquanto Dex está festejando, o Brand X, que é o vilão, aparece. E ele quer destruir Marketrópolis. Eu não estava esperando produtos novos.
A empresa escolheu sua loja para testar o novo detergente da marca X, o Elixir. Marca X? O que esperar de um enredo de sessão da tarde, né? Claro que ele é impedido pelo Dex e, resumindo bem, é isso. O sol voltou a brilhar, galera! Mas vamos lá, né? Assim, de longe assistindo esse filme, eu já posso dar aqui algumas opiniões. Vamos começar pelas piadas que são péssimas e ruins. Tentam fazer aquela coisa nível Shrek, só que não dá. Não dá. Piada do Shrek burro só tem graça com o Shrek e o burro. E o gato de botas. Não tenta colocar isso de uma forma mal feita em outro filme achando que vai dar certo. Porque não dá. Que delícia de embalagem! Tá afim de uma coberturazinha de chocolate, meu amor? Cara, Dá licença, seu Doninho, senhor, mas eu estou bem na corrente de ar. Larga ele, Doninho. Tem certeza que sabe o que fazer? você acha que tá falando com quem? Qual é? Sou seu melhor amigo, o destemido Dan, o maior piloto acrobático que desafia a morte. Fazer o quê? Adoramos chocolate. Vamos culpar as pastas de dente agora? Todo mundo sabe que pasta de dente tem... Até as piadas mais adultas são ruins. E olha, tem piada adulta que é mais adulta que as do Shrek. Tenho um caso quentinho pra você. Eu estou procurando um cara que deve ter a sua altura. Te dar uma página em branco pra começar um novo relacionamento. Não adianta apelar. Não ficou bom, porque geralmente quando o enredo tá um lixo, eles tentam apelar. Vocês já perceberam isso? Mas mesmo assim, pra mim, não deu certo. Não só pra mim, né? Um monte de gente também. E, continuando, o Vale da Estranheza. Olha essa coisa aqui. Essa é a Sunshine, a namorada do Dex. E não é só essa personagem. Esses outros personagens, inclusive o vilão, cara. É algo muito bizarro a forma que ele se movimenta. Nada pior que ver comida boa se estragar. Parece que chegamos bem na hora. Por que marca X? Por que não? Vejamos. Dr. Pepper, Dr. Skulls. Ai. Não, Larry, eu não vou comprar isso pra você! Desminhas. Peraí, para. Você não tá afim de marcar um encontro comigo pra gente bater um papo, um cineminha? Outra coisa que eu notei nesse filme são os personagens sem personalidade. Ou que tentaram copiar a personalidade de outro personagem, achando que vai dar certo. Já tem o burro do Shrek que deu certo, né? Personagem super carismático e engraçado. Por que a gente não pega todo esse carisma do burro e coloca nesse esquilo aqui? Só que não deu certo, cara. O burro é o burro. O burro é engraçado por ser o burro. Tanto é que no Brasil tem até a mesma voz. Até isso. Pode contar comigo se quiser. Você é o cara. Pizza! Ótima ideia! O enredo é muito sem nexo e mal explicado. Vou dar aqui um exemplo bobo. A Sunshine some e passa 6 meses. Não tem nenhuma cena assim que mostre de fato que ele está preocupado ou que as pessoas estão buscando por ela. Não tem nada, tipo, ela sumiu. Fazer o quê? Nos filmes do Shrek, uma coisa que eu gosto muito é que as emoções, elas são demonstradas de uma forma sincera. Isso desde o primeiro filme do Shrek. No filme do Toy Story também. Se assiste Toy Story 3, cara, você sai chorando do cinema. Personagens têm personalidade e eles demonstram bem os sentimentos, seja raiva, alegria, tristeza. Aqui, o cachorro tá triste, só que você não sente isso. Ele tem só um sonho bobo, aí ele fica, ai, cadê a Sunshine? Estou com saudade da Sunshine. Não tem emoção nenhuma. Nós temos que aceitar. Não posso. Eu falhei com o único caso que realmente importava e eu não resolvi. E ela sumiu. Sunshine, meu único raio de sol. Olha só, eu tô triste, mas não maluco, tá? É como se fossem atores da escolinha de atores Sylvester Stallone. E nesse caso, eu nem acho que seja culpa dos dubladores. No Brasil, ele é dublado pelo Guilherme Briggs. E o cara é um super dublador. Mas o desenho é tão ruim, que pode colocar o melhor dublador de todos, que não vai salvar. Porque o filme em si, ele não acompanha o mesmo nível.
Primeiro, animação datada. Muitos acham que isso seria o maior dos problemas, mas eu não acho. Tem muito filme, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram daquele filme da Chapeuzinho Vermelho? Ele tem um 3D datado, mas o enredo dele é tão bom, as piadas, as falas do filme, que até hoje é engraçado assistir, mesmo que seja uma animação datada. Então, esse não seria o maior problema. Ok, em parte sim. Tem filme mockbuster, tem filme da Vídeo Brinquedo, com um nível de 3D melhor que esse. Eu acho que até Ratatouille consegue, em algumas cenas, superar esse filme. O problema, né, é que ficou tão bagunçada essa produção que a animação ficou, assim, bem datada. O negócio saiu em 2012, aí junta isso, mais a trama, mais o enredo, mais as falas, aí não deu. A trilha sonora eu achei bem bobinha, né, tirando as músicas que são, na verdade, de outros artistas conhecidos. Me lembra, às vezes, quando no South Park, em algum episódio, tem alguma musiquinha. Eu estou empolgadão. Muito dinheiro pra pouca coisa, pra não falar outra palavra aqui. Eu acho que gerou uma expectativa muito grande nas pessoas, né? Até porque, puxa vida, 25 milhões de dólares pra no final ser isso. Falta de experiência. O enredo do filme não é feito para um desenho. O seu personagem, o design dele e tudo mais, ele tem que transparecer aquilo que ele é, os sentimentos dele. Ele tem que ter um certo carisma, até mesmo quando a gente fala de um vilão. Ele tem que impressionar. O personagem tem que ter vida, o personagem tem que ter personalidade. Então tem que estudar bastante as expressões faciais, algo que eu não vejo muito nesse filme. O cara, antes de criar esse filme, deveria estudar tudo isso. Pega esses 25 milhões, pega um pouquinho, cara, com um pouquinho desses 25 milhões, tu faz um cursinho muito fera e já aprende tudo isso. E aí sim, depois tu tenta criar um filme. O vilão... Vizinho arrogante, eu vou te pisotear até a extinção. Tava torcendo que dissesse isso. Pra finalizar, 25 milhões de dólares pra fazer um filme, pior que filme de 3D de baixo orçamento. Tem filme mockbuster que é bem melhor que esse. Como vocês podem ver aqui, eu não foquei muito na parte Lost Media da história. Resumirei aqui um pouco essa situação pra vocês. Lembrando que no Lost Media Week tem tudo completo e com mais detalhes. Lembram do vídeo de apresentação, né? A versão original não era vista há mais de 20 anos. Pelo menos é o que dizem. Mas alguns trechos reapareceram em trailers e storyboards do filme. Já em janeiro de 2024, Tiffany Amber digitalizou e compartilhou online a novelização de Food Fight. E em maio desse mesmo ano, Zig Cashmere publicou uma versão completa do workprint no YouTube e Internet Archive. Aliás, lá você encontra vários arquivos relacionados a esse filme, a esse projeto. Então você também encontra artes conceituais, vídeos dos bastidores. E ainda nesse mesmo ano, em junho, um vídeo promocional de 2005 foi divulgado. Mesmo com muitos rumores, o filme original, a ideia que eles tiveram lá nos anos 90, toda aquela primeira produção nunca foi concluída. Só tem o teste que foi feito para apresentar. Só isso. De resto, não temos mais nada. Have you gotten over sunshine yet? My hive is always open. E esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse caso bem inusitado e por isso mesmo eu trouxe aqui para o canal. Alguém aqui tem mais algum detalhe a respeito de Food Fight e a sua produção? É só comentar aqui embaixo. Se vocês quiserem depois uma análise mais detalhada do filme, aí é com vocês. Comentem aqui embaixo e dependendo do caso, eu posso fazer um vídeo focando apenas no filme, no enredo dele. Porque aqui eu dei mais espaço para a história da produção de Food Fight, ok? Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!